Rússia divulga vídeo de Viktor Sokolov, o almirante responsável pelo quartel-general que foi destruído pela Ucrânia na região da Crimeia, em Sevastopol, e contradiz os ucranianos que garantia que a sua morte era certa. Em contraposição, a Rússia fala sobre tripulantes britânicos no míssil Storm Shadow. Como que é esse negócio? Vamos entender exatamente. Nagorno-Karabakh era uma região de maioria armênia que foi recentemente, praticamente reconquistada pelos azeres, pelo Azerbaijão. Tem um processo de fuga em massa e a Armênia, decepcionada com os russos, se aproxima dos Estados Unidos. A gente está falando de um país que é praticamente vizinho dos russos. Notícias importantes também relacionadas. A Penha, o presidente do Paraguai, que garante, pessoal, um ultimato para a União Europeia e para o Lula. Vocês têm até o dia 6 de dezembro para finalizar esse acordo. Senão, a gente vai esquecer a União Europeia, nós, Mercosul, e nos aproximaremos da Ásia. E a gente tem também, pessoal, Canadá e Ucrânia, fazendo uma homenagem, uma singela homenagem a alguém, vamos colocar, complicado historicamente, já que era um cara que defendeu supostamente os ucranianos contra os russos na Segunda Guerra Mundial, mas trata-se de não posso falar aqui no YouTube, né? E, inclusive, as repercussões são gigantescas, tanto na Rússia quanto na ONU, e cobranças para os Estados Unidos. E aí, vai fazer o quê com o seu vizinho canadense, que recebeu esse tipo de pessoa no seu parlamento? Notícias importantes também da China, que está se aproximando do Japão e da Coreia do Sul, tentando conter a OTAN asiática, e Erdogan garantindo que a Suécia ainda não está na OTAN e exige um elemento dos Estados Unidos para aceitar o país. E para finalizar, pessoal, a Rússia promete dobrar o seu orçamento militar para o ano que vem, enquanto os americanos garantem, nesse momento, que eles só têm dinheiro para ajudar a Ucrânia para mais algumas semanas e que a ajuda para o inverno e outono não está garantida. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição. O pessoal tá muito baratinho, muito completo, você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve, como eu falei para vocês, algumas guerras de desinformação, vamos colocar assim. De um lado, a gente tem, por exemplo, a Ucrânia garantindo, pessoal, um ataque muito bem sucedido, inclusive sendo realizado ali na Crimeia, em Sevastopol, que destruiu o quartel-general. Querendo ou não, pessoal, só pela destruição, isso já mostra uma falha da Rússia, e para uma Ucrânia que está buscando uma afirmação, até para continuar mantendo a ajuda estrangeira, que não está vendo recentemente grandes avanços, e o apoio começa a ser contestado nos Estados Unidos, na União Europeia, então precisa demonstrar que com os ataques com o Storm Shadow, com os ataques, por exemplo, com a longa distância, com drones marítimos, consegue sim avançar principalmente na Crimeia. Mas em contraposição, inclusive, olha que interessante, a Ucrânia falou que esses ataques aconteceram porque grande parte dos sistemas de defesa aérea já foram destruídos da Rússia. Então a Rússia não consegue mais se defender. A Rússia, pelo contrário, fala que não. Na verdade, houve uma falha do seu sistema de defesa, mas a gente teve 6 mísseis sendo atacados, 5 foram defendidos e um somente falhou. E aí, quem tá certo? Outra questão, a Ucrânia colocou que o Viktor Sokolov, que é o almirante responsável pelo quartel-general, morreu junto a outros 33 militares de alta patente. Em compensação, a Rússia divulgou, a partir da agência RIA, uma mídia estatal, uma reunião da defesa da Rússia, em que o Shoigu estava liderando e o Sokolov apareceu nessa reunião. Mas ele não tinha morrido? Inclusive a Ucrânia, quando foi perguntada, falou que vai averiguar direito a situação para ver se de fato ele morreu. Mas, querendo ou não, pode ser uma desinformação da Rússia também. Não houve data. Quando que aconteceu essa reunião? Será que foi antes do ataque do quartel-general? Ou será que foi depois? Entende? Então, assim, existe uma guerra de informação em grande patente, é o que a gente chama de guerra híbrida hoje. Quando você vence uma guerra, não é só no campo de batalha. É na questão das sanções, dos acordos econômicos, da desinformação ou da, enfim, propaganda que você faz militarmente, economicamente, culturalmente, frente aos seus vizinhos, frente ao mundo. E a gente está percebendo isso agora, como é bastante enfático. Convido a vocês, pessoal, vejam canais ou mídias russas e mídias americanas. Parecem de verdade, tá? Que são guerras diferentes que estão acontecendo.
Outra notícia, galera. Inclusive, né? Até esqueci de falar. Inclusive, a própria Rússia, por exemplo, colocou num dos seus canais que o Storm Shadow estava com tripulação britânica. Cara, o Storm Shadow é um míssil que não leva tripulação. Estava o quê? Em cima do míssil? Não tem como, né? Tá? Então, percebam, né? Aí não sei se foi somente um erro, enfim, né? Uma falta de informação. Mas claro que pega também bastante mal pros russos. Outra notícia, galera, importante. Infelizmente, né? A gente está tendo novamente uma revitalização, vamos colocar assim, do conflito em Nagorno-Karabakh, que inclusive tem aula completinha na plataforma, se vocês quiserem, mas é um conflito que ele reviveu muito em 1994, na verdade, né, galera, é um conflito antigo, quando Stalin, ele meio que colocou etnias misturadas para aumentar a rivalidade ali local e dividir para conquistar, né? Muito mais fácil eu conseguir controlar a região do Cáucaso se eu ficar separando as etnias e fazendo elas brigarem entre si, do que fazer um domínio por completo, né? Muito mais fácil dominar desse jeito. E a região de Nagorno-Karabakh é um enclave que pertencia ao Azerbaijão, só que de maioria armênia. Hoje em dia conta com mais ou menos 120 mil habitantes, tá? Só que, claro, eles nunca se sentiram representados como azeres, pelo menos não pós-século XX, claro. Em 1994, eles conseguiram parcialmente a sua independência, apoiada pelos armênios, mas em 2020, com os ataques dos azeres, apoiado pelos turcos, conseguiram retomar alguns territórios, e agora, galera, recentemente, há semanas atrás, os azeres fizeram novos ataques, e sem a defesa da Armênia, o próprio primeiro-ministro, tá? Ele já garantiu, pessoal, a Armênia não vai defender esse território. É muito provável que, de fato, Nagorno-Karabakh volte a pertencer aos azeres e aos turcos. Só que a questão é que a Armênia tinha um acordo com a Rússia, a CSTO, uma defesa mútua, inclusive bases militares russas instaladas na Armênia. Inclusive o acordo de paz, entre aspas, garantido em 2020 foi mediado pela Rússia e a Rússia tinha a missão de conseguir a paz. E os azeres, em conjunto com a Turquia, foram para cima. A Rússia não defendeu porque não quer comprar briga com o Azerbaijão e muito menos com a Turquia. E convenhamos, está muito mais preocupado com a guerra Rússia-Ucrânia do que qualquer outra questão. Só que o primeiro-ministro da Armênia ele se sentiu traído. Falou, inclusive, que não respeita mais a CSTO e quer, inclusive, entrar para o Estatuto de Roma, ou seja, pertencer à Corte de Haia e considerar o Putin como um criminoso de guerra. Para um país que há 1 ano, 2 anos, eram aliados, inclusive militares, pô, era uma mudança geopolítica muito significativa, tá? E agora, com essa... Lembrando que o Putin fala que, na verdade, ele só não defendeu com maneira mais enfática, porque a própria Armênia, a partir do seu primeiro-ministro, já falou, né? O próprio Pashinyan já garantiu que é uma região que vai ser dominada aí pelos azeres. Então, como que eu posso defender se o primeiro-ministro alega que pertence aos azeres? Fato é que muito possivelmente vai voltar a pertencer aos azeres, ao Azerbaijão, e há um medo que ocorra uma limpeza étnica. O próprio Pashinyan garantiu isso. Armênios que estão em Nagorno-Karabakh. Se vocês quiserem, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Turquia, com a Turquia, né, quando a Turquia fez ali com os armênios. Então fujam para a Armênia, que a gente vai receber vocês de braços abertos. Em uma das reuniões com os Estados Unidos mandou uma carta oficial à Armênia prometendo maior cooperação. Novamente, vale lembrar que a Armênia ainda está na CSTO e tem um acordo militar com a Rússia. Para fazer mais ou menos, né, exemplificar, é como, sei lá, a Alemanha, que pertence à OTAN, fechasse um acordo de defesa com a Rússia militar, entende? Não faz muito sentido, claro, né, guardadas as devidas proporções, mas há uma fuga em massa e isso preocupa, claro, os armênios, que contam agora com a ajuda dos Estados Unidos. Outra notícia que era importante está ligado ao Penha, que, para quem não sabe, né, é recém-eleito presidente aí do Paraguai e vai ser o próximo presidente do Mercosul. Hoje o Mercosul ele tem o Brasil, o Lula, na figura da presidência e a gente sabe que está havendo uma negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Em que pé anda isso aí, né? A União Europeia quer que o Brasil, o Mercosul, né, sofra punições caso haja desrespeito aos povos originários e aumento do desmatamento da Amazônia e de outros biomas, enquanto o Mercosul garante que todos os países já fazem parte do Acordo de Paris, então já sofreriam sanções caso aumentassem os seus impactos ambientais. Não é justo. Então, o Mercosul alega que, na verdade, é um protecionismo da União Europeia que usa essas pautas bonitinhas, sociais e ambientais, para defender os seus produtores locais e exige que não tenha uma eventual questão aí relacionada a sanções, punições, caso haja desmatamento, e ainda, pelo menos o Brasil, quer um negócio chamado de segurança das compras governamentais.
Ou seja, tudo que for comprado pelo Estado brasileiro para hospitais, colégios, indústrias estatais brasileiras tem que vir de dentro do Mercosul. A União Europeia não vai poder participar dessas licitações. É uma forma também de proteger a nossa indústria nacional. A gente mandou a nossa última contraproposta no dia 13 de setembro. Estamos aguardando respostas da União Europeia. Só que o Penha, galera, que aliás está prometendo, tá? Uma revolução no Paraguai, revolução mesmo, tá? Falou, olha, eu que vou receber a faixa de presidente do Mercosul no dia 6 de dezembro, quando vai rolar uma cúpula do Mercosul, a próxima cúpula do Mercosul, não vou ficar negociando acordo Mercosul-União Europeia. Lula e União Europeia, vocês têm até o dia 6 de dezembro para decidir. Após isso, eu, Paraguai, liderando o Mercosul, vou muito mais focar em acordos com a Ásia do que com a União Europeia, já que a União Europeia está sendo altamente protecionista. Inclusive, ele até citou exemplos, garantindo, pessoal, que Singapura e Emirados Árabes estão no radar. E vai lembrar que ontem mesmo Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Vietnã, também para possivelmente negociar um acordo de livre comércio com o Mercosul. O Paraguai, garantindo, tá? O Santiago Penha, que é o país mais livre da América do Sul e tem vocação para o comércio. Inclusive, também garantiu, tá? Nós não queremos ser um exportador de alimentos, queremos ser um produtor industrial. Eu anunciei para vocês, alguns vídeos passados, que o Paraguai tem um plano de congelar os impostos nos próximos 5 anos e, através de vantagens competitivas, buscar indústrias que estão no Brasil para elas montarem seus produtos no Paraguai e venderem para o mercado brasileiro, uma espécie de maquiladoras. Então, o Paraguai está apostando muito na queda dos impostos, no aumento da competitividade, na abertura do mercado, para se tornar um país industrializado. Inclusive, garantiu isso para a China, tá? Porque Paraguai também tem uma questão envolvendo o reconhecimento. Quem é a China de verdade? Taiwan ou a República Popular da China? Para Taiwan, o Paraguai tem uma série de acordos de industrialização, tecnologia, e no caso da China, seria muito mais um exportador agrícola. Então, falou que está analisando ainda para saber o que vai fazer de fato geopoliticamente. Quem vai reconhecer, China ou Taiwan? E aí, pessoal, Paraguai, tá mandando bem? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou, polêmica, né? Canadá e Ucrânia, recentemente, Zelensky e Justin Trudeau, eles foram ao parlamento do Canadá e ali apareceram uma série de homenagens, o Canadá anunciando que vai continuar apoiando a Ucrânia. E numa dessas homenagens apareceu um, entre aspas, herói de guerra, chamado de Yaroslav Hunka, que tem hoje, pessoal, os seus 98 anos, que ele supostamente aí teria combatido a União Soviética para que ela não dominasse os ucranianos. Pô, cara, dentro desse contexto, né, de combate à invasão russa, tudo tal, ele foi visto como herói, segundo Justin Trudeau e o presidente do parlamento canadense, como herói tanto para o Canadá quanto para os ucranianos. E aí o próprio Zelensky, ele aplaudiu, né? Depois, galera, foi se descobrir, ou já se sabia, não sabemos, que o cara, na verdade, ele realmente era um ucraniano que lutava contra a interferência soviética. Mas ele lutava numa brigada que era a favor dos nazis. Tananã. E a gente teve todo o parlamento canadense, o Zelensky, que é judeu, e o Justin Trudeau aplaudindo essa pessoa. Cara, é óbvio que isso foi altamente condenado. A própria Associação Judaica do Canadá condenou essas ações. A ONU, pessoal, também condenou. E os americanos também condenaram. Só que com tom, vamos colocar assim, vai, abaixo. Não podemos glorificar esse tipo de pessoa. O Justin Trudeau falou que ele não sabia que, de fato, né, ele pertencia a essa brigada nazis, né, enfim, tá? E que por isso que foram feitas homenagens. Mas é uma situação altamente constrangedora. Ou seja, o Canadá está usando como justificativa que eles não sabiam exatamente quem era. Pô, cara, um cara que vai participar de uma homenagem aplaudido pelo parlamento inteiro, não saber todo o histórico dele, eu considero, no mínimo, um pouco estranho. E claro que a Rússia, que usa também essa justificativa, né? Olha, os ucranianos são nazis, né? Enfim, que querem acabar com os russos. Pô, um prato cheio para a narrativa da Rússia. Inclusive, a gente já teve até mesmo o pessoal embaixador da Rússia nos Estados Unidos, que é o Antonov, falam que a reação dos Estados Unidos ela foi nula, que é um dos principais parceiros dos Estados Unidos e que não fez nada. Cadê o seu discurso de direitos humanos e seu discurso antissemita? Não existe nesse momento porque você não está condenando o Canadá. O próprio Peskov, por exemplo, galera, garantiu que eles não sabem nada sobre o que significa o fascismo e por isso que eles deixam esse tipo de coisa acontecer. Ou seja, e aí, galera, vocês acham que o Canadá
E o Zelensky mesmo, né? Eles sabiam do passado desse combatente da Segunda Guerra Mundial. Aplaudir um nazi, enfim, né? Realmente corrobora com a narrativa da Rússia. Então são todos fascis, né? Enfim, que estão lutando. Deixa nos comentários. Mas é uma questão extremamente polêmica e esperava uma resposta mais contundente do Ocidente contra esse discurso, no parlamento canadense. Outra notícia que era importante está ligado à China, que está preocupado com a expansão da OTAN asiática. Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos está fazendo parceria com as Filipinas, com uma série de bases militares. Os americanos têm aliança AUKUS com o Reino Unido e Austrália e chamou Japão e Coreia do Sul para realizar uma conferência em Camp David, com o objetivo de combater a Coreia do Norte, mas a gente sabe que por baixo dos panos, também os chineses. A China se mostrou preocupada com o avanço dos americanos em Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Austrália e chamou Japão e Coreia do Sul para negociar. Vamos fazer mais coisas que estão congeladas há 4 anos, tá? Reuniões trilaterais, China, Coreia do Sul e Japão, para tentar restaurar um pouco as nossas negociações geopolíticas. O Japão, que está aumentando seus gastos militares, e a Coreia do Sul, que está, inclusive, até já teve submarino nuclear encostado no porto de Busan, a China está preocupada com esse crescimento da OTAN asiática e, por isso, essas negociações maiores. Erdogan, pessoal, que é presidente da Turquia, falou que a entrada da Suécia na OTAN não está exatamente garantida e ele quer, primeiro, lembra que ele tinha garantido, né? Olha, para entrar a Suécia, a gente quer fazer parte da União Europeia. Nas últimas semanas, já voltou atrás no discurso e garantiu, galera, que a Turquia não precisa da União Europeia. Até porque a União Europeia possivelmente não aceitaria a Turquia, já que o Parlamento Europeu teria como principal representante a Turquia, que é o país mais populoso. Não vejo a Europa muito satisfeita e querendo uma série de islâmicos legislando para o Parlamento Europeu, tá? Por xenofobia deles, claro. Mas anunciou que quer os F-16. Ou seja, o Erdogan condicionou a entrada da Turquia, aliás, da Suécia na OTAN, ao recebimento de F-16, dos caças F-16, pela Turquia a partir dos Estados Unidos. Será que os americanos cederão? Precisa, né, pessoal? Porque, convenhamos que a Suécia entrar para a OTAN é uma das prioridades da organização, pelo menos nesse momento. E para finalizar, pessoal, notícia impactante acerca de financiamentos. Ao mesmo tempo que a gente teve o John Kirby alegando que os americanos só têm mais dólares para algumas semanas de financiamento para a Ucrânia, a gente tem a Rússia garantindo que dobrará o seu orçamento militar para 2024, passando a ser 6% do PIB. O John Kirby, por que ele garantiu isso? Porque na última reunião, quando o Zelensky veio para o parlamento, eu falei para vocês, ele tinha pedido inicialmente 24 bilhões de dólares. O parlamento americano falou que não e que ia liberar um pacote de 325 milhões e que ajudas futuras estariam condicionadas à prestação de contas, a combate à corrupção. O próprio Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, ele falou, o Zelensky acha que ele é um parlamentar americano, ele acha que ele é o presidente dos Estados Unidos, ele precisa prestar contas para a sociedade americana. O John Kirby falando que com esse pequeno pacote que foi aprovado, os Estados Unidos não conseguem ajudar a Ucrânia no outono e no inverno que estão chegando, que só tem ajuda para mais algumas semanas ou um pouquinho mais, segundo John Kirby. Claro que assim, pode ser uma pressão, né, em cima do Congresso dos Estados Unidos para aprovação do pacote, mas é uma fala oficial de um representante da Casa Branca. E o Trump, que apareceu, pessoal, nas últimas pesquisas eleitorais, 10 pontos à frente do Biden, garantiu de novo, tá? Que se ele for eleito, ele acaba com a guerra na Ucrânia em questão de poucas horas e que a Ucrânia vai ter que ceder parte dos seus territórios para a Rússia para conseguir atingir algum tipo de paz. Lembrando que o segundo colocado dos republicanos, o Ron DeSantis, falou, galera, que a entrada da Ucrânia para a OTAN não é uma prioridade dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Rússia, que a gente sabe, pessoal, vem sofrendo com o conflito, né? Os impactos econômicos, claro que eles são sensíveis, aparentemente está indo assim para o momento de decisão para o ano que vem. Porque é uma guerra longa, a Rússia está lutando sozinha, galera. Pode ter agora a parceria dos norte-coreanos e tal, mas é uma luta entre aspas sozinha. A Ucrânia é financiada por outros países. A Rússia precisa vencer porque é custoso manter essa máquina de guerra, esses projéteis e tal. Estima-se de 15 a 20 mil projéteis por dia sendo utilizados no conflito. Ela vai dobrar o orçamento militar para tentar acabar
com o conflito. Se a Ucrânia não conseguir mais ajuda do Ocidente para os Estados Unidos, é essencial para a Ucrânia que os democratas vençam, e com a Rússia aumentando seus gastos militares para o ano que vem, como você vê o resultado dessa guerra, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.